Almir Ribeiro de Oliveira, presidente do Clube Amigos da Terra, vereador aqui por Tupã-Ciretã, e que nos faz lembrar de uma data, de um ato, né, que aconteceu há 21 anos atrás, né? Portanto, em 1º de dezembro de 1999, né, de acordo com o que o Almir coloca aqui para nós, havia um ato, um movimento aqui em Tupã-Ciretã pró-soja transgênico e que chegou, inclusive, a acionar aí a Polícia Federal, a ter mobilização nacional. Eu lembro, em alguns momentos, nós transmitimos ao vivo lá da Estação Experimental de Tupã-Ciretã, inclusive com a palavra do governo do estado sendo transmitido pela rádio, o pessoal lá acompanhando. Enfim, foram anos de muita tensão, né? E o Almir nos relembra que isso faz em 21 anos. Eu, sinceramente, não tinha essa data marcada aqui na minha agenda e foi uma falha grave nossa aqui, corrigida graças à gentileza do Almir, que nos lembrou desse fato. E está o telefone para a gente repercutir isso. Almir Ribeiro de Oliveira, bom dia, como é que está, Almir? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes. Bem, sim, com muita satisfação, Miguel. Estou aqui com o jornal Zero Hora da Época, e onde a gente vejo aqui a reportagem falando que o título da manchete é Agricultores reagem à inspeção. E a gente tem aqui, então, esse jornal fazendo uma matéria onde, no dia 30 de novembro, 10 equipes de fiscalização do governo do estado se alojaram aqui na FEPAGRO na época, nas instalações ali. E no dia 30, aliás, no dia 1º de dezembro, Miguel, foi aquele dia muito tenso, 2 dias de muita tensão. Nós tivemos que ter muita cautela, muito cuidado para lidar com essa questão, porque estavam aqui, e eu estou vendo aqui a foto do dia 2 de dezembro, quando a gente conseguiu um entendimento, né, de que deveríamos continuar dialogando sobre o assunto. E aí eu vejo aqui a foto da polícia, né, do pelotão de choque que estava aí saindo e os carros da fiscalização saindo. E o povo, assim, aquela fileira de pessoas, uma multidão praticamente, ao lado da saída ali da FEPAGRO, o pessoal aplaudindo, né? Aplaudindo a saída da polícia com os fiscais sem nenhum problema, né? Onde nós conseguimos manter, assim, uma mobilização grande e muito pacífica. Mas coube a mim essa missão, né, de administrar, ou capitanear isso com o apoio dos nossos produtores, capitanear esse momento muito complicado, que a gente tinha que negociar com o comandante do pelotão de choque, que estava em contato direto com o governador do estado, e os fiscais, né, num ambiente muito tenso, porque eles estavam ali e nós não deixávamos eles saírem dali. E por que isso? Porque a gente teve no dia 1º de dezembro, mais ou menos esta hora, Miguel, às 9 horas, a gente estava numa reunião, no salão de reuniões ali da FEPAGRO, onde, num ambiente muito tenso, representantes do governo diziam para nós, para mim particularmente, que o objetivo do movimento era em função do plantio de soja transgênica de forma ilegal em Tupã-Ciretã. O objetivo era que esses produtores que estavam plantando de forma ilegal fossem identificados e desapropriados das suas propriedades, suas lavouras, para fins de reforma agrária, porque o grande objetivo do governo era a desapropriação dos produtores e transformar Tupã-Ciretã num assentamento total, e porque isso era um projeto político, onde o grande objetivo era dominar os agricultores gaúchos, desapropriando, e transformar esse movimento num movimento ideológico, comunista, onde se faria na América Latina a criação da URSAL, que era a União das Repúblicas Comunistas da América Latina, e o início era aqui em Tupã-Ciretã, porque tinha que desapropriar os grandes produtores, e os gaúchos eram os mais difíceis de domar. Isso foram as palavras usadas pelo representante do governo, para mim, isso. E eu entendi isso como um momento de muita gravidade, né? Porque eu não podia passar essa informação para os produtores, porque os produtores com certeza não aceitariam isso, e a gente teria provavelmente, Miguel, um derramamento de sangue. Então nós tivemos muita luz, eu dou graças a Deus todos os dias, porque a gente conseguiu ali, num ambiente de muita tensão, conseguimos manter a nossa posição de diálogo com o governo,
e enquanto que a gente sabia que essa era uma solução que não seria dada pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, mas sim pelo governo federal. Então a gente conseguiu, no dia 2, né, que eu estou vendo aqui a foto da polícia, eu me lembro muito bem como que fosse ontem, essa imagem da polícia saindo, e graças a Deus num gesto assim de muita civilidade dos nossos produtores, da nossa sociedade toda que nos apoiou, a polícia saindo dali aplaudida, sem nenhum problema, e a gente então seguiu esse caminho da discussão e da criação de uma lei que viesse possibilitar que os produtores seguissem esse rumo da ciência, né, com toda a segurança que a gente sabia que tinha, e a gente mudasse a realidade de Tupanciretã, tanto que na época, Tupanciretã plantava em torno de 100 mil hectares de soja, mais ou menos. O Brasil plantava 13 milhões de hectares de soja. Hoje o Brasil planta 36 milhões, quer dizer, triplicou a área brasileira em função da biotecnologia. Então aquele movimento que nasceu aqui, nós do Clube Amigos da Terra, uma vez que era uma situação de ilegalidade, a gente não podia discutir ilegalidade com o governo e nem com a Polícia Federal, mas a gente optou pela discussão do ambientalismo. Por que a biotecnologia era importante para a produção de forma assim, quase sustentável, embora esse termo precise ser mais discutido. E então a gente tinha essa visão do ambiental, de como a biotecnologia ia fazer muito bem para a produção de alimentos com cuidados ambientais. Então a gente optou nisso, graças a Deus, foi certo essa nossa ideia, e conseguimos essa grande vitória para o agronegócio brasileiro, e isso transformou o Brasil. Hoje o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, e nós não temos dúvida, Miguel, que essa data nossa aqui então é muito importante, porque foi ali, aquele dia que começou essa mudança de rumo do Brasil. O Brasil, que quando a gente começou na década de 80 aqui em Tupã, o Brasil era importador de alimentos, e graças a todo esse trabalho que nós fizemos da questão ambiental, com plantio direto, com biotecnologia e depois com o Código Florestal, que ainda tem consequências para vir, a gente conseguiu mudar o nosso país e transformar o nosso Brasil de importador de alimentos em exportador de alimentos. Hoje o Brasil exporta alimentos, além de alimentar o seu povo, o Brasil hoje alimenta 1,225 bilhões de pessoas no mundo, ou já fala até em 1,5 bilhão de pessoas no mundo, em função da importância do nosso agro, que hoje cultiva grãos, alimentos em apenas 7,8% da sua área. Então nós temos muito o que fazer no Brasil ainda, e temos que comemorar um fato como esse, porque esse fato é marcante para Tupanciretã e para o bom senso, para a civilização do agronegócio e também do modo geral do Brasil. Então é por isso que é muito oportuno esse momento, onde eu estou aqui com os jornais da época, tem um farto material aqui, onde se discutia muito. Nós tivemos aqui os principais jornais do Brasil, tivemos as rádios transmitindo no dia, Miguel, que tu nos desse aí uma cobertura quase que direta de lá, nos 2 dias. Também Rádio Gaúcha, Rádio Guaíba, nos ligavam muito porque noticiava-se sobre a possibilidade de ter um conflito enorme. E nesse particular a gente teve muitos fatos importantes que aconteceram, inclusive aqui teve um fato muito, muito decisivo, que nós tivemos uma ação dos advogados do Dr. Amirtes e do Dr. Milton Rosa, onde eles conseguiram, através de uma ação cautelar inominada, fazer com que o nosso juiz, na época, Dr. Diego, ele conseguiu chamar as duas partes interessadas para tentar um acordo. E isso foi decisivo para que os ânimos se acalmassem e a gente optasse, então, pelo diálogo. E a gente conseguiu, então, a partir desse movimento nosso e dessas ações, a gente conseguiu, digamos assim, evoluir no diálogo com o governo, e as coisas terminaram muito bem. E foi um momento, assim, histórico para Tupanciretã e para o nosso país, com certeza. Então, aqui a gente teve esse apoio da mídia, e principalmente aí da Rádio Tupã. Foi muito interessante porque a sociedade sabia o que estava acontecendo e por que estava acontecendo, porque a gente falava muito isso. Então, é por isso que eu estou muito, até quase emocionado aqui, porque, na verdade, a gente... Tupanciretã teve essa contribuição para a mudança do comportamento da produção de alimentos para o mundo, com certeza.
A gente parece que não valoriza muito isso, mas é uma coisa assim muito interessante. E hoje, por exemplo, o estado do Mato Grosso, eles reconhecem muito esse trabalho que o Tupanciretã fez, porque eles conseguiram fazer, por causa da biotecnologia, que foi defendida aqui no Rio Grande do Sul, na época eles nem sabiam o que era, e a biotecnologia fez com que o Mato Grosso hoje produza 2 safras de milho e 2 safras de soja, né? Eles podem fazer esse conjunto, transformando o Mato Grosso quase que num continente produtor de soja e dando essa mudança para o Brasil. E o pessoal do Mato Grosso tem essa admiração por Tupanciretã e por esse trabalho que foi feito aqui. Foi muito feliz. Alô? Oi, agora sim, estava com o meu microfone cortado aqui. Foi muito feliz a tua lembrança, Almir, porque, como eu comentei no início, por uma falha nossa aqui, a gente não botou no nosso anuário aqui essa data que você lembra com muita importância e muita significância. Uma época, há 21 anos atrás, as comunicações eram bem menos ágeis do que são hoje. Eu lembro de nós transmitirmos lá ao vivo por 2 dias, como você falou, com a nossa unidade móvel. Na época, o celular era muito iniciante ainda, e a gente conseguiu, com a unidade móvel, transmitir horas de discursos lá, né, de pessoas levantando argumentos, defendendo a ação de que fosse interrompida a fiscalização naquele momento, porque, como você colocou, sabia-se que era ilegal, que era uma ilegalidade, né, e que efetivamente a lei poderia ser, nesse sentido, aplicada e prejudicando ou atingindo enormemente os produtores aqui da região. Mas, como você colocou também, era uma nova tecnologia que estava se encaminhando e precisava-se desse diálogo, né? Eu lembro, inclusive, de nós colocarmos no ar, me parece que foi o secretário da Agricultura, que após esse encontro que você falou lá na sala de reuniões da FEPAGRO, né, da antiga FEPAGRO, aí já com a concordância do governo do estado em amenizar a ação e conversar, ele deu uma entrevista também colocando a posição do governo, né, de amenizar um pouco o clima, de deixar mais calma a coisa, deixar para conversar depois, né, e sem dúvida foi um movimento extremamente importante e que, como você colocou, teve várias mãos aí. Você foi o principal líder aqui local, né? Nós, e com repercussão nacional, nós tivemos várias lideranças envolvidas aí e graças a isso, então, foi possível manter essa conversa e esse diálogo. A tensão prosseguiu ainda por alguns anos, né, Almir? Você tem essas datas melhor do que eu na cabeça. Quando que foi aí, então, legalizado o uso da tecnologia do soja transgênico para que os produtores pudessem ter mais tranquilidade nesse uso? Bom, Miguel, tu sabe que ocorreram naquele momento ali, naquele período desse movimento aí, houve denúncias de praticamente todos os produtores de Tupanciretã que plantavam soja transgênica foram denunciados para a Polícia Federal e eu fui denunciado junto. Então, quando eu fui por várias vezes na Polícia Federal, eu conversava muito com o delegado, na época, delegado Gaspareto, não sei se tu lembra. Lembro. O delegado Gaspareto, ele foi assim, teve uma atitude assim, muito elogiável, foi um grande brasileiro. Ele, no momento em que ele entendeu o que era biotecnologia, e que aquelas denúncias e aquele trabalho para a Polícia Federal da investigação não deveria ser feito, porque era uma coisa que deveria ser resolvida com políticas, com mudanças de lei e não com a polícia. Então ali, eu como presidente do clube, até ele me disse assim, olha, Almir, tu tá aqui com essa pilha, e era uma pilha, Miguel, das denúncias dos produtores de Tupã, de mais ou menos 1 palmo de altura, assim, uma folha sobre a outra. Numa mesa lá na Polícia Federal de Santa Maria, e aí o delegado me disse, Almir, dá um jeito aí, vamos falar com os deputados aí, cria uma lei, porque olha aqui, ó, senão nós vamos ter que montar processos aqui contra todos esses produtores aqui de Tupanciretã, e a gente entende que não é esse o caminho, agora vai depender de vocês vão ter que se mobilizar. Então a gente, a partir daí, a gente digamos, com até a sinalização da própria polícia, de que daria uma certa trégua, enquanto a gente trilhava esse caminho da criação de uma lei, aprovação de uma lei a favor da biotecnologia. E aí tu lembra também que a gente aprovava medidas provisórias. Né? Daí a gente plantava, tinha que colher, o governo deixava a gente colher, proibia plantar, a gente plantava de novo, e aí depois tinha mais outra medida provisória, e assim foi acontecendo isso desde 99, desde aquele dia aqui, até abril,
se não me engano, se foi março ou abril ou maio de 2005, que nós aprovamos finalmente a lei de biossegurança. E para isso teve vários eventos aqui em Tupã. Me parece que em 2013 a gente teve um tratoraço aqui em Tupã, né? Foi enorme a participação dos produtores também. Uhum. Então foram vários acontecimentos, assim, que tem vários segredos que a gente não podia contar na época. Isso é história para a gente escrever um livro, tão rica que foi, tão importante que foi. Mas em 2005, então, a gente conseguiu aprovar a lei de biossegurança e praticamente, então, acabou com isso e libertou o Brasil. E outro fato interessante, no momento que a gente aprovou a biotecnologia, deflagrou o processo de desenvolvimento no Brasil inteiro. Pesquisas, a gente aprovou não só o cultivo como pesquisas, mas as pesquisas não evoluíram. Elas andam muito devagar no Brasil, porque como nós conseguimos evoluir aqui na lavoura, plantando, plantio, a pesquisa ficou muito burocratizada, praticamente quase que inviabilizada as pesquisas. Isso é uma coisa que a gente precisa destrancar. Nós vamos ter que trabalhar muito aí nessa área. Mas um fato marcante, quando a gente aprovou a lei de biossegurança em 2005, é que era quase que uma guerra, Miguel, entre nós produtores e os ambientalistas em Brasília. Então, quando a gente aprovou a lei de biossegurança, os ambientalistas nos disseram assim, 1-0 para vocês, nós vamos pegar vocês no Código Florestal. E aí a gente começou já a discutir com eles de novo o Código Florestal desde 2005 e conseguimos aprovar um Código Florestal mais ou menos bom para o produtor rural e para o Brasil, que ainda tem consequências para vir, e nós temos que estar organizados e mobilizados, né? Então, para que não haja um retrocesso nisso tudo. Então, a gente conseguiu aprovar o Código Florestal em 2012, em 2011 a gente conseguiu trazer em Tupã o relator do Código Florestal, que foi o deputado Aldo Rebelo, tivemos também um evento extremamente importante. Aliás, naquela data também teria que ser lembrado, Miguel. É verdade. Por quê? Porque foi, assim, decisivo. Foi aqui em Tupã que nós conseguimos convencer o deputado Aldo Rebelo que ele colocasse no Código Florestal, consolidasse no Código Florestal o termo áreas consolidadas, que daí nós salvamos a agricultura do Rio Grande do Sul, principalmente do bioma pampa. Foi um fato, assim, extremamente importante isso. Ele era ministro, né? Convenceu ele aquele dia, ele era o relator o relator da medida provisória, né? Uhum. E ele veio em Tupanciretã, gostou muito de vir em Tupanciretã, e tu nos deu a honra de ser que nos ajudou no evento e fez o protocolo. Então a gente, é uma coisa assim que tu participou muito e de uma contribuição enorme, né? Para aquele momento que foi decisivo. E o importante também, Miguel, é que no momento que a gente teve todo esse movimento da discussão da biotecnologia, nós tivemos a participação de pessoas, políticos, assim, que nos ajudaram demais, aqui do Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul também. Tivemos, inclusive, uma juíza chamada de Selene Maria de Almeida, que deu um voto extremamente importante. Mesmo a gente perdendo por 2-1, o voto dessa mulher foi de uma qualidade extraordinária que fez o governo pensar um pouco, né? E aí a gente teve condições de evoluir, conseguir continuar, né, nesse debate. Mas quando foi criada a comissão que aprovou a lei de biossegurança, tinha, me parece que 4 vice-presidentes. E uma das vice-presidentes era a deputada Ieda Cruzes, e um dos vice-presidentes aqui do Rio Grande do Sul também era o deputado Peronde. E a gente conseguiu, assim, juntar vários partidos, né, de vários estados do Brasil e conseguir aprovar essa lei. E aí, quando a gente depois aprovou a lei do Código Florestal, como o deputado Aldo Rebelo tinha sido relator da lei de biossegurança, e apesar dele ser do Partido Comunista Brasileiro, ele também é um nacionalista. Então ele entendeu o lado do produtor e ele acabou sendo relator da lei de biossegurança e depois ele teve a nossa confiança para ser o relator também do Código Florestal. Então é assim, no momento que o início, nosso movimento aqui foi para promover desenvolvimento ao Brasil, e também hoje eu posso falar isso, Miguel, é que quando eles disseram que o grande projeto de destruição do produtor rural era para a implantação do comunismo no Rio Grande do Sul, no Brasil e na América Latina, palavras do governo, e eles estavam fazendo sérios, então a gente conseguiu com isso
nós não tornamos público isso. Isso eu sempre escondi de você. Por isso que hoje eu quero, com exclusividade aqui para te dizer que eu estou abrindo esse jogo, dizendo que foi aquele dia, Miguel, aquele enfrentamento, vamos dizer assim, na base do diálogo, de tensão, e teve um momento muito difícil, Miguel. Foi quando o nosso produtor, não entendendo o que estava acontecendo, o que estava nos bastidores, o pessoal não queria aceitar a continuação do diálogo e queria permanecer ali com os fiscais trancados. Foi um momento muito difícil para mim, porque eu sabia que o futuro, a solução não seria nós segurando os fiscais. Seria nós apostando na democracia e no diálogo. Graças a Deus conseguimos isso. E ali foi o primeiro grande round que nós tivemos ali, no nosso grande embate do Brasil. Foi a primeira batalha, né, que nós tivemos contra o comunismo na América Latina, que hoje já está consolidado na Venezuela, na Bolívia, né? E o grande sonho era implantar esse comunismo no Brasil. Por isso que hoje nós estamos comemorando uma grande vitória que nós tivemos no Tupanciretã contra o comunismo. Eu não tenho dúvida disso. Temos que estar vigilantes, Miguel. Por quê? Porque as ameaças estão aí. Eu, como participo da política, conheço muito bem isso. Então, é por isso que eu fiz questão de lembrar essa data, porque essa data ela é simbólica, ela é significativa, ela é muito importante, porque isso fez com que as pessoas começassem, o nosso produtor rural começou a pensar um pouco assim, ele não pode só plantar, ele tem que estar ligado no que está acontecendo, porque ele é o principal componente, digamos assim, dessa história de produzir, de mudar o país, e principalmente o nosso país, que é um país continente, tem a vocação para ser celeiro do mundo, já estamos sendo, podemos ser muito mais, já uma vez que a gente não está plantando uma miséria de área no Brasil, então realmente o Brasil tem esse potencial e tem essa nossa contribuição. E quando a gente aprova essas leis e faz esse trabalho político com a participação de alguns, a nossa história aqui em Tupanciretã continua. Por quê? Porque uma das vice-presidentes foi a deputada Ieda Cruz da época, e em função dessa evolução e desse movimento, em função dessa batalha, Miguel, que teve aqui em Tupanciretã, de 30 de novembro de 99 a 2 de dezembro, ela mudou a história do Brasil e mudou a história de Tupanciretã. Então, com isso, a gente conseguiu depois aprovar que o nosso município, transformando o maior produtor de soja do Estado, e isso, nós conseguimos, então, essa situação de fazer a abertura oficial da colheita de soja do Rio Grande do Sul. Isso foi aprovado pela governadora Ieda Cruz, e por isso, porque Tupã era o maior produtor de soja, e tinha feito esses movimentos com essa importância para o Estado e para o Brasil, então a governadora entendeu que nós merecíamos, né, a nossa estrada de Tupanciretã Santa Terra. Por isso que ela derrubou vários, e aí nós podíamos conversar em uma semana, e de tantas coisas que aconteceram, né, até licitar, fazer projeto, licitar, contratar e iniciar a obra. Então, eu estou te falando isso porque eu não sei se eu tenho mais tempo aí para falar. Estamos tendo que estourar, o prefeito está na linha para falar agora com o novo decreto, mas conclua, por favor. Então, eu só termino dizendo, Miguel, nós podemos voltar a esse assunto a qualquer momento também. Claro. Eu acabo, hoje de manhã, de receber um contato da empresa Brasília Guaíba, onde as empresas construtoras de asfalto do Rio Grande do Sul, elas estão se reunindo porque ultimamente com o governo Bolsonaro está terminando algumas obras que foram iniciadas e ele está usando muito o exército para fazer isso, e as empresas, tem 31 empresas no Rio Grande do Sul que formam o sindicato dessas empresas, e elas estão com um grande projeto para a retomada das obras de acessos asfálticos no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem 54 acessos asfálticos que precisam ser feitos, de municípios que não têm acesso, mas tem, parece que 34 que eles querem priorizar esses acessos, e também eles querem concluir algumas ligações asfálticas que são de muita importância para a produção do Estado. E eu estou sendo convidado agora, hoje de manhã, estou aqui com
o WhatsApp aqui do diretor da empresa Brasília Guaíba, aonde ele me convida para uma reunião em Porto Alegre, para que a gente estude esse projeto novo com as empresas, que nós precisamos fazer uma mobilização política. É um projeto aí de um orçamento de R$1 bilhão para esses acessos asfálticos e esses trechos que precisam ser concluídos, e está nesse projeto a nossa Tupã-Santa Tecla, também como acesso asfáltico, quer dizer, o pessoal do Jari que aparece aqui, Jari Toropi, né, que é importante para a nossa região. Então, isso, o pessoal está me convidando para isso, Miguel. E aí eu quero dizer aqui, para encerrar, que nós vamos tratar desse assunto, embora hoje eu, particularmente como presidente do Clube Amigos da Terra, estou bastante fragilizado em termos de apoio do produtor rural, e isso foi, digamos assim, refletido agora na eleição. Eu não consegui me reeleger, e isso eu entendo perfeitamente como uma falta de apoio do produtor rural, mas, felizmente, eu também apostei, né, Miguel, numa candidatura, numa chapa majoritária, onde faz parte o hoje eleito vice-prefeito Márcio Dias, que era o nosso grande companheiro, né, da nossa comissão que defendeu o Estado para Santa Terra. Então eu estou muito feliz com isso, porque embora a minha fragilidade, né, mas eu estou muito feliz vou conversar com o Márcio, para que o Márcio assuma como grande capitão, né, nessa batalha que vai ser para nós retomar a nossa Estrada Tupã-Santa Tecla, que já existe esse projeto, para que a gente faça um movimento político, para que o governo federal, né, de alguma forma, quem sabe via BNDES ou algum outro tipo de financiamento, atenda essa demanda do Rio Grande do Sul, que é enorme, e há uma confiança muito grande de que a gente vai conseguir aprovar lá e conseguir esses recursos para essa retomada das estradas no Rio Grande do Sul, que com certeza vai retomar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Então, mas eu, dentro do possível, eu vou apoiar, eu vou continuar apoiando esse tipo de projeto nosso aqui da região, porque isso é fundamental para o Tupã. Então, tranquilo, Miguel, vamos lá. A gente veio para Tupã, tivemos a grande batalha aí do plantio direto e vencemos, tivemos a grande batalha da biotecnologia e vencemos, tivemos a grande batalha do Código Florestal e estamos vencendo, e eu também tenho muita convicção, muita fé que a nossa batalha da nossa Tupã-Santa Tecla nós vamos vencer também. Então, assim, nós ficamos aqui à disposição para continuarmos esse nosso debate, mas agradecidos sempre, porque também em várias oportunidades que a gente discutiu esses assuntos, a grande pergunta era o momento que envolvia plantio direto, que ninguém sabia o que era, a biotecnologia, que ninguém sabia o que era, Código Florestal, que ninguém sabia o que era, e nós, produtores envolvidos, a grande pergunta que a gente recebia era: mas como é que vocês estão conseguindo? Vocês estão aprovando isso? O Brasil foi o único país do mundo, Miguel, onde os produtores se levantaram para defender biotecnologia, soja transgênica. Nenhum outro lugar do mundo aconteceu isso, que o produtor não sabia o que era, a sociedade também não. E aqui no Brasil, Tupanciretã foi o município que liderou a nível mundial esse movimento junto com os produtores para aprovação dessa nova realidade que mudou o mundo. Então as pessoas perguntaram: mas como vocês conseguiram isso? E aí eu sempre dizia: olha, diálogo entre nós, os cientistas, os políticos, e o apoio da mídia, o apoio da comunicação. E nesse particular, a gente tem um eterno agradecimento a fazer a você, a fazer o teu pai, que com certeza, onde ele estiver, ele deve estar vibrando com o que nós estamos falando agora, porque ele se emocionava muito, né? Quando a gente, às vezes, estava num momento muito difícil, e a gente sempre acreditava, e ele nos aconselhava muito também. Então, é uma lembrança muito saudosa que a gente tem, e esse reconhecimento que a gente vai ter sempre, aí da contribuição que a Rádio Tupã deu para todo esse processo. A gente fica muito grato a isso, e agradeço mais uma vez a oportunidade que está me dando. Não por isso, prazer ouvi-lo. Um abraço, Almir, até uma próxima oportunidade. Nós tivemos a oportunidade de ouvir Almir Ribeiro de Oliveira, engenheiro agrônomo, presidente do Clube Amigos da Terra, que recuperou conosco aqui esta data de 30 de novembro a 2 de dezembro, quando aqui em Tupanciretã ocorreu uma mobilização intensa envolvendo
a Polícia Federal, envolvendo o governo do Estado, envolvendo os produtores locais e regionais, e o país inteiro teve reflexo disso. 9h44, eu vou ao intervalo comercial, porque nós temos contato com o prefeito municipal, Carlos Augusto Bruno de Souza. Nós temos um novo decreto para Tupã-Ciretã, que estará estabelecendo algumas alterações. Nós estamos já em bandeira vermelha a partir de hoje,